Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre leitura de romance. Venha comigo. Já ouviu falar no Pequeno Príncipe? Este romance muito famoso da nossa língua. Não é da língua portuguesa, né? Ele tem origem em outro país, né? Ele foi escrito por um francês, né? Certo? Este livro, ele traz ali alguns objetos, alguns personagens muito marcantes. Observe ali a rosa, o carneiro, a caixa, a raposa, né? São alguns dos personagens que fazem parte, que compõem a história do Pequeno Príncipe. E o nosso príncipezinho é o protagonista, ou seja, o personagem principal que assume esse papel, né, em comum com o próprio piloto, beleza? Então essa história aqui é uma das mais escritas no mundo todo e mais traduzidas também, né? Dizem que ela não perde muito para a Bíblia, que é um dos livros mais traduzidos do mundo. Então essa história do Pequeno Príncipe, com certeza, ela é muito conhecida mundialmente. Bacana? Olha lá, vamos falar também sobre verbos de dizer. Vocês lembram o que são os verbos de dizer ou verbos de elocução, certo? Lembra lá quando nós estamos lendo um texto que aparece lá? O personagem tal perguntou, : Rafael disse, : Pedro falou, Pedro perguntou. Então, sempre que eu tenho esse verbo, né? E depois os dois pontos, esse verbo geralmente ele é o verbo de dizer, o verbo de elocução. Bacana? Vamos ver então o que são esses verbos? Acompanhe lá. Os verbos de sende ou de dizer são aqueles que usamos para introduzir um diálogo. Geralmente são utilizados onde, pessoal? Em entrevistas, contos de ficção, romances, como é o caso aqui no nosso Pequeno Príncipe. Alguns exemplos de verbos discentes são afirmar, né? Então, o personagem afirmou, : falar, gritar, declarar, ordenar, perguntar, exclamar e por aí vai, né? Nós temos vários verbos, então, chamados de verbos discente ou de elocução, que é o nome também que nós vamos encontrar para este mesmo elemento aqui, tá? Discurso direto. Vamos relembrar o que é o discurso direto? Vocês lembram aí? É quando o narrador reproduz literalmente. O que é literalmente? Literalmente é integralmente, né? Da forma real como o discurso foi emitido. Então, usa-se geralmente o verbo de elocução, disse, falou, para introduzir esta fala. As marcas características deste discurso, chamado de discurso direto, são uso de verbos de elocução, é uma das formas. Também o uso de travessão, ali é bem presente, certo? Fala, né, de personagens, utilizando o travessão. É bem comum, né, que se utilize o travessão para relatar a fala de um personagem, porém, não é um elemento totalmente obrigatório, certo? Em alguns textos, nós vamos encontrar ali a fala do personagem sem o uso do travessão propriamente dito. Porém, é recomendável e na maioria das vezes nós vamos sim encontrar o travessão ali presente. O uso do travessão serve para quê? Para indicar quando começa a fala de um personagem. O uso de dois pontos também, né, acaba sendo utilizado depois desse verbo de elocução, que nós já abordamos. Observe como o narrador do romance O Pequeno Príncipe reproduziu a fala dos personagens. Olha lá. Que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente, respondeu a raposa. Agora veja outros dois exemplos de como é possível construir o discurso direto. Olha lá. O príncipezinho perguntou, : Aí eu abro aspas. Que é preciso fazer? Fecha aspas. A raposa respondeu, : Abre aspas. É preciso ser paciente. Fecha aspas. E uma outra forma, olha lá. O príncipezinho perguntou, : Agora eu vou utilizar o travessão. Que é preciso fazer?
A raposa respondeu, 2 pontos. Novamente o travessão, é preciso ser paciente, certo? Neste vídeo nós falamos sobre leitura de romance. Espero que vocês tenham gostado e até breve.